Eu quero conversar hoje com você sobre uma importante obra, uma das mais importantes obras de um filósofo do iluminismo de bastante relevância, que é Voltaire. Voltaire nasceu no ano de 1694 e faleceu no ano de 1778, portanto viveu quase toda a sua vida no século XVIII, na época do iluminismo, no século da Revolução Francesa. E eu quero falar um pouco hoje sobre a obra O Filósofo Ignorante. Voltaire tem inúmeras obras, inúmeras cartas, diversos contos. Voltaire é um dos escritores que mais produziu obras na história da filosofia. E O Filósofo Ignorante, escrito em 1766, portanto, quando Voltaire tinha aí cerca de 71 ou 72 anos, é uma das obras mais importantes que Voltaire produziu. E essa obra, O Filósofo Ignorante, como o próprio nome da obra já demonstra, ela tem o intuito de mostrar que o homem, pela razão, é incapaz de responder algumas das questões que mais o inquietam. E eu quero selecionar algumas questões que Voltaire coloca no Filósofo Ignorante e demonstrar como ele aborda essas mesmas questões que o inquietaram durante toda a sua vida, e algumas delas ele não foi capaz de responder pelas vias da razão. Voltaire começa essa obra dizendo: quem és? De onde vens? O que te tornarás? Querendo dizer, o que é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele vai se tornar? E Voltaire vai, por meio da razão, do raciocínio, tentar responder algumas das questões que o homem tenta responder, que o homem tenta, de alguma maneira, chegar a uma resposta que o satisfaz. Voltaire começa abordando a curiosidade humana sobre o funcionamento dessa máquina do corpo. Como o corpo humano funciona? Ou, na verdade, qual é o mecanismo completo dessa máquina? O que causa o meu movimento? O que causa as imagens no meu cérebro? Ou seja, como tudo funciona? O que está por trás de tudo isso? Na verdade, Voltaire quer chegar a responder a questão: o que seria o princípio da vida? O que gera a vida? É uma substância material ou é uma substância espiritual? Essa é uma das questões que mais aparecem nas obras de Voltaire, desde as primeiras até as suas últimas obras, ali até um dos seus últimos contos de 1775, a questão ainda parecia incomodar bastante o nosso filósofo. Sobre a questão da alma, temos uma abordagem de Voltaire em quase todas as suas obras, em que ele procura negar a espiritualidade da alma. Se nós vemos as cartas inglesas de 1733, o dicionário filosófico, que começou a ser escrito em 1752, que foi concluído em 1764, o próprio Filósofo Ignorante, outros contos posteriores, em quase todas essas obras, Voltaire problematiza a ideia de uma substância espiritual, ou seja, de uma alma espiritual que daria vida ao ser humano. Voltaire impõe uma série de argumentos contrários à ideia do dualismo da substância. Só que no Filósofo Ignorante, embora ainda apareça ali a tendência de Voltaire negar a ideia da substância espiritual, ele não ousa afirmar categoricamente que isso seja verdade, e ele também não ousa negar ou afirmar qualquer coisa acerca da natureza da alma. Então é uma questão que ficou, de certa maneira, aberta nas obras de Voltaire. Outra questão que aparece na obra O Filósofo Ignorante é acerca das ideias humanas. Essas ideias seriam inatas ou não? Ou seja, o homem já nasce com ideias prontas? Nós recebemos uma alma espiritual vinda de Deus, que já tem ideias prontas? Ou as ideias humanas vão sendo formadas pela experiência e pelos sentidos? Nesse sentido, Voltaire vai ser influenciado por John Locke, o que ele reconhece e cita na própria obra O Filósofo Ignorante,
na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, de Locke, do século XVII. E Voltaire vai dizer, não, o homem só forma suas ideias a partir da experiência, a partir dos sentidos. E aí ele vai negar o que Descartes disse, o que Platão disse, acerca do fato de o homem ter algumas ideias inatas. Voltaire trata também, na obra O Filósofo Ignorante, acerca da questão da liberdade, do livre-arbítrio humano. A vontade do homem é livre? Se nós examinarmos algumas obras de Voltaire, como o Tratado de Metafísica, que é de 1736, ou Elementos da Filosofia de Newton, que é de 1738, se você pegar essas duas obras, você vai ver que Voltaire ali, ele defende a liberdade, ele defende que o homem é livre, ele defende que a vontade humana é livre e que o homem tem sim liberdade para tomar decisões. Só que essa posição de Voltaire mudou. Se nós lermos O Filósofo Ignorante, Voltaire vai falar assim, eu sou livre para fazer o que quero. Só que a minha vontade não é autocausada, ou seja, a minha vontade é causada por algo anterior a ela. Sendo assim, eu não sou livre. Voltaire chega ao ponto de dizer que se eu luto contra uma paixão, qualquer que seja o resultado da minha ação, se eu resisto à paixão ou se eu cedo à paixão, de forma alguma eu sou livre, porque aquilo que aconteceu é necessário que tenha acontecido. Então o jovem Voltaire, lá das suas primeiras obras, defendia o livre-arbítrio, a liberdade humana. O Voltaire do Filósofo Ignorante, do Dicionário Filosófico e de outras obras, é um Voltaire determinista, que abandonou a ideia de livre-arbítrio. Outra questão que aparece no Filósofo Ignorante, Deus. O que Voltaire pensava sobre Deus? Do começo ao fim de sua vida, Voltaire defendia a ideia de que existe um ser supremo, causador de todas as coisas. Embora alguns achem que Voltaire era um ateu disfarçado, que defendia a ideia de Deus como uma necessidade para que as massas se mantivessem controladas, ou seja, para Voltaire, isso realmente aparece em algumas obras dele, para Voltaire, as massas precisariam acreditar num Deus que pune, que recompensa, numa vida pós-morte ou nessa vida, para se manterem controladas, para terem uma moral. Alguns acham que Voltaire defendia a existência de Deus apenas por esse aspecto, mas nós pensamos que não é bem assim. Por quê? Porque Voltaire se esforça bastante, desde as suas primeiras obras até as últimas, para demonstrar que há um Deus. E, em especial no Filósofo Ignorante, Voltaire utiliza a observação humana da natureza. Ou seja, aquele argumento, aquela analogia de que o relógio aponta para a existência do relojoeiro. E para Voltaire, qualquer obra, seja ela uma obra de arte ou não, essa obra aponta para a existência de um obreiro, ou seja, uma obra que demonstra inteligência aponta para a existência de um ser inteligente que a causou. Então isso para Voltaire é uma verdade fundamental. Ele vai reforçar essa concepção aqui no Filósofo Ignorante. Voltaire vai dizer também, embora ele defenda que as ideias humanas elas sejam produzidas pela experiência, e não há como ter experiência sem os sentidos, e aí Voltaire está sendo reconhecidamente por ele mesmo influenciado por John Locke, Voltaire vai defender aqui no Filósofo Ignorante que é Deus quem causa as nossas ideias. É óbvio que ele não tenta explicar como esse mecanismo funciona, como as nossas ideias se formam. Mas no Filósofo Ignorante especificamente, Voltaire defende que Deus é quem causa as ideias humanas. Todas as ideias, não importa quais. Outra questão importante que aparece aqui no Filósofo Ignorante, e que Voltaire aborda também no Cândido, o Cândido é o conto mais conhecido de Voltaire, escrito em 1759, é sobre o melhor dos mundos. O que é o melhor dos mundos? Voltaire aí certamente está criticando a ideia de Leibniz. Leibniz foi um filósofo que defendeu a ideia de que esse mundo que nós vivemos é o melhor mundo que Deus criou. Para Leibniz,
censurar o mundo, dizer que o mundo poderia ser melhor do que é, seria como você censurar um artista que fez uma obra. Você estaria acusando o artista de imperfeição. Para Leibniz, se Deus fez esse mundo não da melhor maneira possível, então Deus seria como se fosse um mau artista. Daí a ideia de que esse mundo, o mundo que nós vivemos, é o melhor mundo possível, o melhor dentre os mundos possíveis. E no Cândido, Voltaire zomba bastante dessa ideia de que esse mundo é o melhor. Se você tiver curiosidade de ler o Cândido, é um conto engraçado, um conto gostoso de se ler, mas com essa implicação filosófica. Voltaire está criticando, entre outras coisas, a ideia do melhor do mundo, dos mundos de Leibniz. E Voltaire mostra que esse mundo não é o melhor, usando o exemplo do problema do mal. Ou seja, por que os seres humanos sofrem tanto? Por que sofrem tanto gratuitamente, sem motivo? Isso aparece constantemente no Cândido, e no Filósofo Ignorante isso também é abordado. Ou seja, isso vem a demonstrar que, embora Voltaire cresce num Deus, num Criador, num ser que causou todas as coisas, Voltaire não acreditava numa providência. Ou seja, o Deus de Voltaire não interferia na realidade humana. Ele criou as suas leis. Aliás, só abrindo um parênteses interessante aqui, no Filósofo Ignorante, Voltaire vai dizer que Deus, desde sempre, entre aspas, né? É curioso nós usarmos essa expressão, mas é isso que dá a entender na obra. Desde sempre Deus atuaria sobre a sua criação, ou seja, não houve um tempo para Voltaire em que Deus criou o mundo. Ele causa, ou seja, ele atua, ele dá vida à natureza, ele sustenta a natureza desde sempre. Dessa maneira nós podemos entender que Voltaire defende, pelo menos aqui no Filósofo Ignorante, a ideia de uma natureza que seria coeterna com Deus. Voltaire defende também no Filósofo Ignorante a ideia de uma moral universal. Embora influenciado por Locke, nesse ponto Voltaire vai discordar de Locke. Por quê? Porque Locke era contrário à ideia de que existe uma moral universal. E Locke vai usar exemplos da história para provar que há povos que têm valores muito diferentes uns dos outros. Voltaire, ao contrário, lendo a mesma história, vai chegar à conclusão de que o homem é, sim, possuidor, receptor de uma moral que teria sido dada por Deus. E por fim, é lógico que isso não retrata absolutamente tudo o que Voltaire tratou no Filósofo Ignorante, é só uma pequena parte, mas por fim, uma das questões que eu destaco também no Filósofo Ignorante é acerca da limitação humana em se conhecer a história. Como nós sabemos, Voltaire teve uma contribuição relevante para a história também, mas ele vai dizer que o homem também é ignorante acerca dos registros históricos, acerca principalmente da história antiga. Isto é, o homem da época de Voltaire, do século XVIII, seria incapaz de dizer o que de fato teria acontecido na história antiga, o que demonstra também mais uma das limitações humanas que, vamos dizer assim, mais uma das limitações humanas na qual o homem está inserido, a qual prende o homem para avançar mais nas questões que o incomodam. Então, recomendo a você que leia todo o Filósofo Ignorante, e essa é apenas uma síntese de algumas questões que eu achei mais interessantes. Até a próxima!